Olá pessoal, eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido e mantido pela ECD Trading e pelos maravilhosos colaboradores e colaboradoras financeiros no Apoia-se. A apresentação do podcast é minha, a edição é de Lilian Coreaço Riz, direto do quartinho do Harry Potter dos estúdios ECD. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. Sigam os dois nas redes, @azalatosampa e @guilherme.durão. Estamos com muito orgulho e com a ajuda de vocês na 4ª temporada desse podcast, que tem como missão principal democratizar o acesso ao conhecimento científico sobre o gerenciamento de áreas contaminadas e sobre o meio ambiente em geral. Acreditamos na construção coletiva do conhecimento e que esse conhecimento é poder. Então o nosso grande objetivo aqui é dar poder a vocês, o poder pelo conhecimento. E ao mesmo tempo reconhecer a contribuição de cada um nessa construção coletiva. Portanto, queremos também dar voz pelo reconhecimento dessa importância. Nessa 4ª temporada, queremos continuar com esse trabalho de contribuir com os debates e fazer essa divulgação científica, e assim darmos essa nossa contribuição para construir um mundo melhor e mais justo. Contamos com todas e todos vocês nessa jornada. Venham com a gente para o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, comprando material escolar, comparando preços das academias, fazendo uma limpeza nas fotos do celular, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 138 do podcast Áreas Contaminadas. Ele é o terceiro da 4ª temporada, nesse ano de 2023. O podcast Áreas Contaminadas é editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelos nossos queridos e queridas colaboradores financeiros do Apoia-se. O podcast Áreas Contaminadas conta com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos também com os patrocinadores Ouro, Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Agradeço demais a companhia de todos e todas vocês. É uma grande honra para mim ter vocês aqui conosco todas as semanas. Os nossos canais são mantidos já há 2 anos com a ajuda financeira dos colaboradores financeiros no Apoia-se. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco nos ajudará muito na ECD e também ajudará toda a nossa comunidade, pois nos permite dedicar atenção suficiente para pesquisa, leitura, conversa, debate e produção de todo o material. Para fazer essa contribuição financeira é só acessar o site apoia.se/ECDambiental. É relativamente simples e seguro, você vai lá e escolhe como vai fazer esse eventual pagamento, boleto, cartão de crédito e tal. A transação é segura e mensalmente o Apoia-se te envia essa cobrança sem muita dor de cabeça. E aproveitando aqui, gostaria de deixar público meus agradecimentos às nossas colaboradores e aos nossos colaboradores financeiros que querem e que podem contribuir com a nossa ideia de compartilhar conhecimento sobre o gerenciamento de áreas contaminadas e outros temas relacionados. Nessa semana tivemos a grande honra de receber mais um apoio financeiro, dessa vez a nossa amiga Nádia Hoffman. A Nádia já é colaboradora aqui de longa data nos nossos canais, sempre contribuindo com muitas ideias, sugestões, opiniões, e a partir de agora ela também será a nossa apoiadora financeira. Mais uma vez, Nádia, muito obrigado. Os nossos apoiadores financeiros atualmente são os seguintes. Ábila de Moraes, Alisson Dourado, Alain Humberto, André Souza, Átila Pessoa, Beatriz Lucasac, Bruno Fiscuc, Bruno Baltazar, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Cristina Maluf, Daiane Teixeira, Daniel Salomão, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Fernanda Nani, Felipe Ferreira, Geotec Nissan, Gilberto Vilas Boas, Guilherme Corino, Heitor Gardenal, Heraldo Jaquete, João Paulo Dantas, João Lemes, José Gustavo Macedo, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Luiz Ferreira, Marina Melo, Nádia Hoffman, Paulo Negrão, Pedro Astolfi, Rafael Godoy, Renato Kumamoto, Rodrigo Alves, Silvio Almeida, Sueli Almeida, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Tatiane Grilene, Thiago Soares, Wagner Rodrigo, William Taquinho e mais 7 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Gostaria também de convidar todo mundo a ouvir os episódios do Screening de Notícias. Nosso mini podcast derivado aqui desse podcast Áreas Contaminadas é apresentado por Lilian Coreaço Riz. A ideia com o Screening de Notícias é trazer as principais notícias e discussões do GAC, meio ambiente, economia, saúde, fazendo comentários da nossa visão sobre esses fatos. Da mesma forma que lá na newsletter, mas em formato conversa, em formato áudio, em formato podcastal. Espero que vocês gostem. Temos atualmente 7 episódios no ar.
Gostaria de avisar vocês que continuam abertas as inscrições para a 10ª turma do curso de pós-graduação em remediação de áreas contaminadas do Centro Universitário Senac. O curso tem duração de 1 ano, com aulas online em um dia da semana à noite. Esse dia da semana pode ser terça ou quinta. E aulas aos sábados o dia inteiro, que podem ser online ou podem ser presenciais. Quem tiver interesse nesse tema, remediação de áreas contaminadas, é um curso muito interessante com alguns dos maiores nomes da remediação do país lecionando e a coordenação de Rodrigo Cunha, que dispensa apresentações. Eu tenho a honra de ministrar as aulas de investigação para esse curso. Informações e inscrições no site do Senac, sp.senac.br. Outro aviso que eu gostaria de dar é que meu irmão Mauro está construindo e vendendo uma versão turbo da nossa caixa preta de luz ultravioleta. Vocês já devem conhecer a caixa dos artigos, dos vídeos, dos podcasts, da minha tese, etc. E lá tem as instruções para vocês fazerem as de vocês. No entanto, se vocês preferirem comprar uma caixa reforçada, bonitona, assim, que parece um case de guitarra, com lâmpadas UVA e UVC, fale comigo que eu coloco vocês em contato com o meu irmão fabricante. Aviso também que estão abertas as inscrições para 2 cursos online ao vivo, com 24 horas de duração, promovidos pela parceria Senac-AESAS. Um deles é o curso de avaliação de risco à saúde humana, a partir do dia 30 de janeiro, às segundas e quartas, das 8 ao meio-dia. O outro é o curso de intrusão de vapores, a partir do dia 31 de janeiro, às terças e quintas, também das 8 ao meio-dia. Maiores informações e inscrições estão no site aesas.com.br/eventos. Antes de partirmos para o episódio, queria pedir a vocês que nos ajudassem a preparar os melhores conteúdos para vocês. Nós elaboramos um questionário simples e rápido que tem como objetivo conhecer as opiniões de vocês para calibrarmos as nossas rotas nos canais aqui de divulgação, newsletter, podcast, etc. Então, por favor, cliquem no link da descrição desse episódio e respondam ao questionário. Se for mais fácil para vocês, tem o link também no nosso site, no nosso blog, ecdambiental.com.br. Vá no ecdambiental.com.br, vocês vão ver lá que tem um link para um formulário, cliquem nesse link e entrem no formulário e respondam. Demora uns 3 a 5 minutos no máximo, tá? Desde já eu agradeço muito, isso vai nos ajudar bastante a produzir os melhores conteúdos para vocês aqui no ano de 2023. Bom, esse aqui vai ser mais um episódio especial, mais curto, técnico, direto ao ponto, onde eu vou fazer uma explanação com comentários sobre um tema específico. Nós pensamos aqui nos estudos ECD que esse tipo de episódio mais técnico e assim direto ao ponto é importante para ajudar melhor as pessoas, ajudar mais as pessoas, pois a gente fala aqui de temas que nem todos têm acesso fácil, porque não pode estar lá no Senac ou não pode estar em outros centros de discussão e fomento de ideias e tal. Então a ideia aqui está sendo intercalar as entrevistas com esses episódios técnicos um pouco mais curtos. Gostaria que vocês me sugerissem temas, abordagens, textos e tal para a gente falar por aqui. Bom, eu estava aguardando para fazer esse episódio aqui porque eu preferi esperar, a conclusão da revisão da norma ABNT 15492, da qual tenho o prazer e a honra de ser o coordenador. Porém, as discussões aí, que ocorreram na plenária, nas plenárias para efetivamente aprovar a norma, estão caminhando de modo muito mais lento e com muito mais conflitos do que eu imaginava há 1 ano e pouco atrás, quando eu comecei nesse desafio. Então eu acho interessante trazer esse tema aqui para vocês, inclusive para que esse debate se amplie e não fique só lá nas nossas comissões da BNT. Então, resumindo, eu vou falar nesse episódio sobre a proposta de revisão da norma 15492. Inicialmente eu vou falar do processo, do status atual da norma. Essa norma 15492 foi originalmente publicada em 2007, e nessa norma a ideia era subsidiar todas as sondagens que pudessem ser feitas nas investigações de áreas contaminadas. Lembrando, isso aqui ocorreu em 2007, faz bastante tempo. Estávamos lá no início do GAC. A explosão dos trabalhos do gerenciamento de áreas contaminadas tinha ocorrido mais ou menos 5 anos antes, com o início da convocação dos postos de combustíveis. Havia investigação de área contaminada antes de 2002? Sim, havia, em algumas indústrias, em grandes casos críticos, mas investigações em larga escala no Brasil todo que demandassem normas somente por volta de 2002, 2004. E aí, por volta de 2005, foi criada a Comissão 068 da ABNT, especificamente para fazer as normas ligadas às atividades do GAC, do Gerenciamento de Áreas Contaminadas, e essa criação da comissão foi uma grande vitória para o nosso setor. Era, naquele momento, e é ainda, uma forma de nacionalizar muito do que o mercado praticava e pratica aqui no estado de São Paulo.
Boa parte das normas da ABNT no início tinha participação ativa da CETESB, que inclusive sediava as reuniões, que naquele momento eram presenciais, né, para as discussões das normas. Bom, mas esse é o contexto geral, né, especificamente sobre a nossa norma que nós estamos falando aqui, a 15492, a norma de sondagens. É importante lembrar aqui também que enquanto a revisão da norma não for concluída e aprovada na plenária da ABNT, a norma atual, aprovada em 2007, continuará valendo. A norma atual, que está em vigor hoje, foi relatada pela geóloga e hidrogeóloga com mestrado em hidrogeologia, né, a Giovana Setti, que atualmente é a coordenadora da Comissão 068 da ABNT. Naquele momento, o coordenador da comissão era o meu amigo Maurício Prado Alves, e a Giovana que relatou, e hoje a Giovana é a coordenadora da comissão e eu que estou relatando a revisão dessa norma. Bom, na norma atual, que está em vigor hoje, a ideia é descrever as metodologias de sondagem que existiam naquele momento, lá em 2007, e que pudessem, em alguma etapa do GAC, serem utilizadas. O foco da norma acompanhava o foco das investigações daquela época, com grande ênfase na instalação de postos de monitoramento e no processo de fazer a sondagem para instalar os poços. E aí, nesse processo, poderiam ser coletadas amostras de solo, que naquele momento também eram feitas na zona não saturada, como nós dissemos aqui no episódio 134. A norma 15492, então, se preocupava em descrever os métodos que existiam naquele momento e falava da sua aplicação ou não para essas duas atividades, basicamente instalação de poço e amostragem de solo na zona não saturada. A norma também tem um cuidado, uma preocupação com a utilização de fluidos de perfuração, e ela desencoraja o uso desses fluidos de perfuração. Novamente, remeto à condição histórica dessa norma, né? 2007 era o começo do mercado. Embora já existissem sondas hidráulicas que executavam perfuração com trados ocos helicoidais, né? Os hollow stem augers, e eu falei sobre esse histórico da sondagem no episódio 120. Aliás, se vocês ouvirem o episódio 120, vocês vão ver que a primeira sonda hidráulica, né, que furava com trados ocos, chegou ao Brasil no fim dos anos 90, trazido pela Ingesolos. Em 2007, né, época da aprovação dessa norma, a ECD já tinha uma sonda dessas também. Bom, embora já tivessem sondas hidráulicas no Brasil, o trado manual era muito utilizado, como estimativa da época, dizendo que mais de 90% a 95% dos postos de monitoramento em postos de combustíveis eram perfurados com essa ferramenta com trado manual. E aí eu relembro mais uma vez que o objetivo da perfuração naquele tempo era fazer um furo para instalar os postos de monitoramento. O pessoal que utilizava trado manual percebeu que era mais fácil ou mais eficiente para eles, ou em alguns casos era a única forma de fazer o furo, utilizar a lavagem. Lavagem é a injeção de água com alguma pressão para desagregar as partículas do solo e remover boa parte desse solo aí lavado com essa própria água de injeção. Só que o uso da lavagem é um problema por vários motivos. Desde não permitir a descrição correta do material perfurado, até expulsar o contaminante que possa eventualmente estar nas imediações daquela sondagem aí por conta da pressão da água, né? E pior ainda, essa injeção de água com pressão pode levar a contaminação para estratos confinados e causar um baita de um problema. Então a norma procurava evitar esse tipo de coisa, evitar o uso da lavagem nas sondagens com finalidades ambientais. E da mesma forma, a norma procurava evitar a entrada no setor ambiental, né, do GAC, de equipamentos de sondagem que são muito eficientes para fazer furos, para instalar poços, mas que usavam fluidos de perfuração, como as sondas rotativas, né, de mineração, de geotecnia, que usam água. E essas sondas rotativas usam água com bastante pressão. Também as rotativas que usam lama de perfuração, e pior, né, algumas rotativas para furar poços tubulares profundos, por exemplo, recirculam essa lama. Imagina recircular uma lama de perfuração numa área contaminada, né? E também as rotopneumáticas, que não usam água, mas usam ar comprimido. O ar comprimido com muita pressão. O uso desses fluidos, aí, a água, a lama e o ar comprimido, prejudica bastante a nossa investigação e por isso não são adequados para as investigações de áreas contaminadas. E o grupo que escreveu essa norma lá em 2007 já considerou isso. Não há uma clara proibição para o uso desses métodos, mas a norma desencoraja esse uso. A norma atual também não incentiva nem recomenda o uso de técnicas de amostragem de solo por cravação contínua, embora já houvessem máquinas aqui no Brasil especializadas nesse tipo de amostragem, como as geoprobes que foram importadas pela Ingesolos e depois outras empresas também trouxeram, né, lá no início dos anos 2000. Essas geoprobes que foram posteriormente copiadas e fabricadas aqui no Brasil e vendidas para muitas outras empresas. Então, em 2007 já tinha um número razoável de máquinas que faziam a cravação contínua, né, o direct push. A própria CETESB veio adquirir uma máquina, né, uma máquina legal sobre esteiras, uma sonda hidráulica que fazia amostragem de solo por direct push, dual tube, piston sampler e tal, e também fazia sondagens com trados ocos helicoidais. Era uma AMS Power Probe VTR
VTR 9500, muito legal, né? Uma máquina bem boa mesmo, realmente potente e interessante, né? Bem versátil, que foi adquirida no ano de 2007. Pelo menos chegou para a CETESB no ano de 2007, o ano da publicação dessa norma. Então a norma 15492 permitia o uso de outros equipamentos para amostragem de solo, como o trado manual, os trados sólidos e os próprios trados ocos, e não diferenciava muito a ação de amostrar o solo da ação de perfurar para instalar um poço. E aí, o mundo mudou, né? O GAC mudou, a ciência mudou nesses anos todos, o entendimento sobre a investigação mudou e o mercado brasileiro do GAC também mudou. Hoje em dia, sabemos que essa norma está desatualizada, está em um certo descompasso com o que deve ser feito nas investigações. E ela pode, em alguns casos, servir de âncora para segurar os consultores e impedi-los de usar as melhores práticas para a investigação. E aí, por conta disso, a ABNT, né, o grupo da ABNT, a Comissão 068, no final de 2021, pessoal, resolveu iniciar a revisão dessa norma. E aí a coordenação da comissão chamou a pessoa mais indicada para ser o relator dessa norma, né, o meu amigo Newton Miyashiro. O Newton, junto com o Fernando Ferraz, são dois geólogos formados na década de 80, não vou falar aqui o ano, porque senão eles vão brigar comigo, né, não é nada disso, então eles são formados na década de 80 na Unesp de Rio Claro. E desde que se formaram estão na Ingesolos, portanto eles têm uma vasta experiência em sondagens, né? Na nossa área, certamente são as pessoas mais experientes em sondagens para fins de investigação de áreas contaminadas. Porém, meu amigo Newton disse que não teria tempo nem disponibilidade para conduzir essa relatoria e generosamente indicou meu nome para fazer esse trabalho, que basicamente seria conduzir tecnicamente essa revisão dentro de um grupo técnico de trabalho e, concluída a revisão dentro desse grupo técnico, apresentar o resultado nas reuniões plenárias da ABNT, que são todas virtuais agora, né, uma vez por mês. Eu agradeci o convite e decidi aceitar, porque, no meu entender, seria uma forma de contribuir com o nosso mercado de uma maneira mais abrangente, expondo as nossas ideias aí, desenvolvidas na nossa prática profissional na ECD e exaustivamente discutidas lá nas aulas do SENAC, nos cursos, nos artigos, nos congressos, aqui no podcast, etc. E essas ideias também têm muitas contribuições, boa parte delas do próprio Newton e do Fernando, mas também do Rodrigo Cunha e de mais uma porção de gente boa que participou disso aí tudo, dando ideia e tal. Seria uma bela oportunidade de levar tudo isso de forma sistematizada para todo o país. E aí os trabalhos dentro do grupo técnico ocorreram, né, foram sendo feitos, foram muito legais, tivemos muitas participações, muitas ideias boas, foi uma construção coletiva dentro do grupo técnico muito legal, mesmo com a falta de tempo natural, né, de todo mundo. E aí dentro dessas colaborações, as mais intensas aí para o texto final vieram, né, de algumas pessoas aí do setor privado, vieram do próprio Newton, do José Gustavo Macedo, da Vanessa de Paula, da Cristiane Freitas e do Guilherme Bechara, né, todos eles são de consultorias ou empresas de sondagens. E do pessoal dos órgãos ambientais, como a Ariane Souza, do INEA do Rio de Janeiro, a Daniela Castanheira e o Sandro Lima, que são do órgão ambiental do Distrito Federal, e eles trouxeram uma visão muito importante, as necessidades que os órgãos ambientais têm de estarem amparados nas normas da ABNT para fazer os seus pareceres. Então, foi uma construção coletiva, teve muito mais gente que participou, que deu ideia e tal, mas esses aí mandaram mais contribuições escritas para finalizar, fechar o texto final da norma, que começou a ir para as plenárias. Bom, encerramos a primeira versão aí do texto em maio de 2022. Entre junho e agosto, né, junho, julho e agosto, fizemos uma leitura da norma nas plenárias, algumas correções pequenas e pontuais durante essas plenárias, né, foram sugeridas e acatadas, e ela estava, né, o texto da norma estava em setembro, de certa forma pronto, né, e tudo aprovado. Nas plenárias, essas de junho, julho e agosto, participaram muitas pessoas, né, não só do grupo técnico, mas pessoas de órgãos ambientais, do nosso setor do GAC em geral e também representantes de entidades que falam pelos responsáveis legais, que é uma coisa muito legal, todo mundo discute as normas, né? Nós, dentro do grupo, achávamos que as nossas propostas pudessem ser consideradas aí muito avançadas pelos representantes dos responsáveis legais, mas isso não ocorreu, eles entenderam que isso aí é basicamente uma tradução das melhores práticas do mercado, que podem ser realizadas tranquilamente no Brasil todo, vão trazer muitos ganhos técnicos, com pouco prejuízo financeiro, né, ou quase nenhum, eu diria que nenhum prejuízo financeiro, e sim lucro, porque isso vai reduzir os custos finais do projeto e tal. Eles entenderam todo o que nós propusemos na norma e acataram e fomos em frente. Porém, na reunião de setembro de 2022, teve um grupo que questionou a norma e pediu que não fosse aprovada. E esse questionamento permaneceu nas reuniões de outubro, de novembro, de dezembro, e a discordância parece estar aumentando.
de modo que eu e boa parte do grupo técnico estamos aí meio desesperançosos. Nós estamos achando que a norma não será revisada, né? Essa revisão da norma não será aprovada num futuro tão próximo. Por isso me ocorreu a ideia de falar aqui sobre esse tema, sobre as ideias centrais do grupo técnico para a revisão, e eu espero que vocês gostem dessas ideias, discutam essas ideias e venham com ideias novas aí para eventualmente vocês mesmos conduzirem uma nova revisão dessa norma num futuro aí. Bom, a principal mudança técnica que nosso grupo propôs na revisão da norma foi colocar essa norma como uma norma não de sondagem geral, mas sim uma norma para a coleta de amostras de solo subsuperficiais, né? E aí restringir o escopo da norma foi uma decisão importante para tentarmos implementar as mudanças de mentalidade necessárias nas investigações. Bom, essas coletas de amostras de solo podem ter basicamente dois grandes objetivos na nossa proposta. Uma delas seria caracterizar o meio e a outra seria caracterizar a contaminação, ou seja, para uma era coletar amostras de solo para fazer uma descrição tátil-visual, eventualmente mandar amostras para análises físicas, né, com o objetivo de caracterizar o solo, caracterizar o meio físico, a matriz do aquífero, ou enviar amostras para análises químicas, né, para fazer uma caracterização química da interação contaminante-meio físico. Bom, dentre esse grande objetivo de caracterização química, né, de mandar amostras para análises químicas, nós separamos em dois semi-objetivos, dois objetivos menores, mais específicos, que era a análise de substâncias químicas voláteis e a análise de substâncias químicas não voláteis. Notem que a norma não tem como objetivo falar qual amostra deve ser mandada para o laboratório, ou como fazer um modelo conceitual, ou quais são e como definir as unidades hidroestratigráficas, como definir um perfil vertical de contaminação, nada disso. Ela fala, ou a proposta de revisão quer que ela fale somente como devem ser coletadas as amostras de solo para que se faça um trabalho posterior, análise física, análise química e tal, ensaios em campo, ensaios em laboratório, etc. Só isso, como coletar boas amostras. A norma atual, sem a revisão, fala de todo tipo de sondagem, com objetivos diversos, principalmente, como eu falei, na instalação de postos de monitoramento. E a ideia da revisão é tirar essa ideia da norma e deixá-la somente como norma de sondagem para coletar amostras representativas de solo. O objetivo de fazer um furo não seria contemplado nessa revisão da norma. Também não seriam contempladas sondagens em rocha, sondagens em materiais mais consolidados, nem coleta de amostras indeformadas ou coleta de amostras especiais. É a coleta de amostra de solo do dia a dia para as investigações de áreas contaminadas. E aí, dentro dos objetivos básicos que a revisão da norma tenta contemplar, a ideia é que a execução da sondagem para amostragem de solo seja feita do modo mais adequado possível e colete amostras mais representativas possível, considerando a escala de detalhe dos trabalhos que nós temos no GAC. Como falamos no episódio 136, não adianta a gente, não é adequado a gente aproveitar a perfuração que é feita para instalar um posto de monitoramento para coletar amostras de solo. São dois objetivos diferentes, em escalas diferentes, provavelmente usando ferramentas diferentes. O que é uma ferramenta adequada para uma coisa não é uma ferramenta adequada para outra coisa. Também não é adequado pararmos a amostragem de solo quando acaba a zona não saturada, pois, como eu falei no episódio 136 e em outros, tem muita massa retida no solo na zona saturada e porque temos que caracterizar as unidades hidroestratigráficas. E como é uma unidade hidroestratigráfica, ela obviamente está na zona saturada. A gente precisa coletar a amostra de solo na zona saturada para fazer essa caracterização. Por fim, é importante sabermos que não existe uma única amostra de solo naquele furo de sondagem que representa o perfil inteiro. A distribuição vertical da contaminação é heterogênea, bem como a distribuição dos materiais, da geologia, tudo isso é muito heterogêneo, então isso requer uma boa amostragem de solo. E é isso que a revisão da norma pretende fazer. Bom, para que a amostra de solo seja representativa, um dos pontos mais fundamentais dessa proposta de revisão da norma é que o furo de sondagem tem que ser revestido. Isso é uma mudança de pensamento, uma mudança de paradigma, uma mudança de metodologia que é crucial, e isso revela o espírito da norma. Temos que evitar ao máximo a interferência dos materiais de outras profundidades na amostra que nós estamos coletando. E quando eu falo de materiais, isso vale para o contaminante e também vale para a água de outras profundidades, até mesmo para o solo de outras profundidades. A gente quer uma amostra representativa daquela profundidade que eu estou dizendo que eu estou coletando. E aí o revestimento ajuda muito nesse sentido, por dificultar a migração vertical de materiais de profundidades mais rasas para o furo de sondagem na cota da amostragem. Ou seja, evita que se forme a famosa bucha,
A bucha que a gente vê é um negócio grandioso, mas tem a bucha que a gente não vê, né, que é a água, por exemplo, que cai de cima para baixo dentro do furo de sondagem. Então o revestimento ajuda a evitar isso. Com o revestimento, praticamente não há desmoronamento da parede do furo, nem arraste de solo da parede do furo feito pela ferramenta de amostragem. E aí, seja um amostrador, seja um trado, quando a gente recoloca no furo, a gente arrasta a solo de cima para baixo. E quando a gente põe o revestimento, a gente evita que ocorra esse arraste. Então, seja qual for o objetivo, caracterização do meio ou coleta de amostras para análises químicas, o furo precisa ser revestido. Essa é a proposta mais relevante aí que nós fizemos na proposta de revisão da norma. Bom, dentro do grupo técnico essa sugestão foi rapidamente aceita e trabalhamos nela e tentamos formatar aí a melhor maneira de fazer isso aí, de mostrar isso para o pessoal. Nas discussões iniciais nas plenárias, isso suscitou alguns questionamentos, mas nós conseguimos explicar o nosso ponto e a forma que seria aplicado. Obviamente incorporamos sugestões importantes que o pessoal falou com a gente ali e acabamos finalizando a ideia. Os questionamentos atuais sobre a norma, né, que estão impedindo a aprovação do texto da revisão, não tocam nessa questão, aparentemente, então todo mundo está a favor dessa mudança de se revestir o furo enquanto se faz uma amostragem de solo. Uma outra mudança relevante proposta é aumentarmos a representatividade, exigindo que a ferramenta de amostragem perfurasse somente o comprimento dessa ferramenta. Parece uma coisa óbvia, mas na prática muitas vezes a gente vê o pessoal cravar aí 2 metros, 2,5 metros, até 3 metros, com um amostrador de 1,20 m, 1,5 m. Isso para economizar manobras. Né? O cara compacta o solo todo dentro daquele liner para bater menos vezes e ganhar tempo. Então essa nova revisão da norma não permitiria isso. Né? E a gente vê também o pessoal perfurar com trado manual, e como é difícil furar com trado manual, o pessoal quer compactar o máximo possível o solo, né? A amostra de solo. E aí um trado tipo caneca de, 30 centímetros, perfura 40, 50 centímetros, porque o sondador quer empaçocar aquele solo no trado para poder trazer para cima. E aí no trado manual, além disso, ainda tem a falta de revestimento, que tudo isso aí dá aquela lambança, né? Toda aquela lambança que a gente já conhece. O material que cai de cima interfere na amostra que a gente quer coletar, e a amostra de solo aí do trado manual nunca é representativa desse jeito. Enfim, com essas duas medidas simples, revestimento do furo e a necessidade de coletar a amostra de solo do tamanho da ferramenta que você usou, a gente acredita que as amostras terão um aumento muito grande na representatividade e evita que as amostras sejam compactadas ou misturadas com outras profundidades. E uma outra mudança aí proposta por nós aí na revisão foi acoplar essa norma 15492 a norma 16434, que é de amostragem de solo para voláteis. A referida norma 16434 diz que, para coletar amostras com o objetivo de analisar voláteis, é preciso que essa amostra seja feita com liner. Portanto, a nossa proposta de revisão da 15492 também fala a mesma coisa. E essa é uma grande mudança da norma atual para a revisão. Então, aí, em resumo, nosso grupo propôs que se o responsável técnico tiver o objetivo de coletar amostras para análise química de voláteis, ele precisa usar a metodologia Direct Push com liner. Bom, e como isso seria feito, né, no dia a dia, na prática? Bom, a maior parte das amostragens de solo hoje são feitas com trado manual e com Direct Push Single Tube, ou seja, uma cravação contínua, né, um Direct Push, cravação contínua, com tubo único que deixa o furo aberto. A revisão da norma faria uma revolução nessa ideia. Se o objetivo for coletar amostras para VOC, a pessoa precisará usar uma metodologia de cravação contínua, né, um Direct Push, que tenha revestimento. Então ela precisa de cravação contínua com liner, Direct Push e revestimento. Então, dentre as opções, ela praticamente ficaria com Dual Tube e com Single Tube revestido por trados ocos helicoidais. A norma revisada deverá dar a possibilidade também de utilizar o Piston Sampler, que embora não faça o revestimento do furo, ela coleta amostras representativas porque ela entra fechada e somente é aberta na profundidade desejada, passando pelas eventuais interferências causadas pelos furos abertos, como desmoronamento, arraste e tal. Então seria, para voláteis, Direct Push, Dual Tube, Piston Sampler ou Single Tube revestido por rolo. Bom, basicamente, assim, falando muito rapidamente, a metodologia Dual Tube é a cravação de duas hastes, uma dentro da outra. A de fora vai revestindo o furo, enquanto a de dentro vai retirando os liners. Ao retirarmos o liner, que está acoplado às hastes internas, as hastes externas mantêm o furo íntegro e revestido, fazendo com que a amostra coletada venha daquela profundidade de interesse com certeza. Esse é o Dual Tube. O Piston Sampler eu falei, ele entra fechado, você só abre na profundidade que você quer amostrar.
Então, se for uma amostragem contínua, você bate a primeira amostra, tira esse amostrador, depois você entra com ele fechado e vai até o final daquele primeiro metro com ele fechado, daí você abre o amostrador e coleta somente a amostra do 1 ao 2 metros. Aí você tira tudo isso. E aí você entra com ele fechado até 2 metros. E aí você abre. E aí você coleta do 2 ao 3 e assim por diante. Esse é o pistão sampler. O dual tube você vai cravando e tirando o liner por dentro, enquanto as hastes externas vão revestindo o furo, muito mais rápido, né? Em geral mais eficiente. Tudo tem suas limitações, suas vantagens e tal, mas essa é basicamente a diferença entre as duas. Bom, e aí vamos para o single tube. O single tube convencional é um amostrador que vai com o liner dentro. Ao cravarmos o amostrador, o solo entra no liner que está dentro do amostrador de aço. E aí todo esse amostrador, liner e tal é tirado do furo. Nesse momento o furo fica aberto, sem revestimento, causando uma série de problemas para a próxima amostra, como o desmoronamento do furo, arraste de material e cai água de cima, um monte de coisa. Esse problema, obviamente, é maior em areias e é maior na zona saturada. E agora, você imagina, é duplamente pior na zona saturada com areia, né? Imagina como fica o furo aberto nessa situação. E lembre-se, a gente precisa coletar amostras de solo na zona saturada, né? Já falei em muitos episódios, falei nesse aqui e vou repetir. Você precisa coletar amostra na zona saturada, então isso já vai dar problema quando você usar um single tube com furo aberto. Inclusive, a norma estadunidense, né, a STM D6282, não permite que você use esse single tube com furo aberto, justamente por esse problema que eu acabei de falar. Então, lá nos Estados Unidos, o single tube com furo aberto não pode ser usado, né? Pelo menos não é referendado pela norma ASTM. Então, se a revisão da norma tivesse sido aprovada, essa metodologia single tube com furo aberto, mesmo sendo direct push, mesmo usando liner, não seria permitido para as investigações aí que necessitem de amostra de solo, porque essa não seria uma amostra de solo uma correta, representativa da profundidade que você quer coletar, né? Agora, por que as pessoas usam essa metodologia ainda hoje, 2023? É porque é mais fácil, porque é mais rápido, as pessoas já estão acostumadas com ela, né? Então a operação é mais fácil para essas pessoas que fazem isso todos os dias. O pessoal da sondagem, por exemplo, ele gosta de bater todos os liners, por exemplo. Até onde vai esse furo aqui? Até 10 metros. Então o cara bate com single tube com furo aberto até os 10 metros. Ele bate todos os liners e depois ele reabre o furo com a hollow para instalar o poço, já que normalmente é isso que as pessoas querem fazer, instalar o poço. E aí, já que vai instalar o poço, coleta as amostras. Só que isso é uma ideia, né, equivocada, como a gente já falou muitas vezes. Além de equivocada tecnicamente, ela não respeita a norma 154951, a norma de poço de monitoramento, né, como eu falei também no episódio referente a ela. E essa norma, entre outras coisas, exige que se tenha um modelo conceitual e a definição da zona-alvo para se fazer um projeto do poço para aí furar e instalar o poço. Ou seja, você precisa das amostras de solo para conhecer o meio, e aí você faz um projeto e aí você instala o poço. Então essa história que eu acabei de falar aqui, né, que o pessoal da sondagem costuma fazer, bater todos os liners, depois reabre o furo com rolo, isso não está em acordo com a norma de poço de monitoramento, e se essa revisão da norma 15492 tivesse sido aprovada, também não estaria de acordo com essa nossa norma aqui. Então, como seria feito, né? Como a ideia da revisão dessa norma é não permitir que as sondagens sejam feitas sem revestimento, o single tube só seria permitido se fosse revestido. Então, se a pessoa estiver usando um equipamento mecanizado, o single tube pode ser revestido por trados ocos helicoidais ou rolo Steinauer. Há algumas incertezas nesse método, né, se comparado com o dual tube com o pistão sampler, mas para efeitos de uma norma nacional, aí, de abrangência nacional, estaria aceitável. Discutiremos em detalhes essas incertezas no outro episódio, mas a principal delas é que os trados ocos não têm um casamento, né, de tamanho perfeito com o amostrador. Na parte inferior dos trados ocos tem uma sapata de corte, né, da perfuração, que tem um comprimento diferente da sapata do amostrador. Isso causa um distúrbio na amostra de solo a ser coletada. Por dentro dos trados ocos deve haver uma ferramenta para impedir a entrada de solo. Essa ferramenta, em geral, é um center head, também chamado de peso. E esse peso, esse center head, é retirado
para que se possa colocar as ferramentas do single tube para fazer uma amostragem de solo revestida por dentro dos trados ocos. Agora, algumas empresas, alguns grupos não usam esse center head, não usam esse peso, e ao invés disso tem uma portinhola, né, que é um dispositivo de abre e fecha com dobradiças, que supostamente abre quando se coloca um amostrador de solo. Esse dispositivo não é recomendável, porque para abrir essa portinhola, você precisa levantar os trados ocos, você precisa levantar o revestimento. E ao levantar o revestimento, às vezes você tem que levantar meio metro para que isso abra, né? Você deixa o furo sem revestimento meio metro, sendo que é exatamente ali que você quer coletar a amostra. Você deixa meio metro de distúrbio em uma amostra de 1 metro, né? Então isso não é aceitável. Então a proposta de revisão da norma não permitiria o uso da portinhola para fazer o single tube revestido. Seria permitido utilizar o single tube revestido desde que se usasse por dentro um dispositivo, né, chamado center head ou peso. E aí, em resumo, ao exigir um revestimento do furo para que seja coletada uma amostra de solo representativa, a proposta de revisão da norma fica em consonância lá com a STM e daí recomenda como prioritárias as ferramentas Dual Tube e Piston Sampler, que são reconhecidas internacionalmente. Mas, como nós estamos aqui no Brasil e sabemos o tamanho do nosso país e as possibilidades aí que existem, né, de trabalho para ser feito, dá a possibilidade para que seja utilizado o single tube, que as pessoas usam aí tranquilamente, né, em muitos estados do país, dá para usar o single tube desde que seja revestido. E alguém pode perguntar, é possível revestir, né, de acordo com a proposta dessa norma que está sendo feita aí, é possível fazer um bom trabalho usando sondagem manual? Sim, é possível. Você pode usar, por exemplo, um piston sampler cravado manualmente, isso dá certo. Ou você pode usar um single tube como cravação, e essa cravação ocorrendo manualmente com o peso do SPT, só que depois de cravar o single tube, ou mesmo o piston sampler, o furo deve ser limpo, recortado e revestido até a base daquela amostragem que ocorreu. Ou seja, você pode bater o amostrador até 1 metro, coleta a amostra, né, com o amostrador batido manualmente no peso e tal. Depois você fura com o trado manual, usando, né, descendo o revestimento, vai furando com o trado manual e descendo o revestimento até esse 1 metro. Limpa bem o furo, crava o amostrador de 1 a 2, tira o amostrador, faz a mesma coisa, limpa o furo, vai furando com o trado manual, descendo o revestimento até 2 metros e assim por diante. Muita gente faz isso hoje em dia, já vi bastante gente fazer. Só que parte dessas pessoas faz sem muito cuidado ou muito rigor. A proposta de revisão da norma tem como objetivo sistematizar esse processo, ainda que seja manual, e estimular aqueles que fazem o procedimento com rigor, cravando e revestindo, para garantir amostras representativas. O que a gente quer com a revisão da norma é a amostra de solo representativa. Essas mudanças propostas dificultam um pouco o trabalho. A gente tem ciência disso, né? Torna o trabalho mais lento, e ao tornar o trabalho mais lento, possivelmente é mais caro, né? Mas é melhor do que você não ter um dado confiável. É muito mais caro, na minha opinião, ter um dado que não representa nada. Mas como foram as discussões? Bom, no grupo técnico, né, mais uma vez, foram mudanças muito bem aceitas, muito bem discutidas. Todo mundo concordou e deu sugestões para que isso fosse bem explicadinho, né? Já nas plenárias ocorreram alguns debates, mas no final todo mundo concordou que eram mudanças positivas e eram perfeitamente possíveis de serem implementadas no Brasil como um todo. Então esse não foi nenhum empecilho também não teve um ponto de atrito aqui, não foi um ponto de atrito para aprovação da revisão da norma. Então não foi esse o problema. Uma outra pergunta que pode surgir. Você pode falar assim, peraí, você falou basicamente da sondagem para amostragem de solo com o objetivo de coletar amostras para voláteis, por isso direct push, liner e tal. Mas se o objetivo for somente a caracterização do meio, fazer a descrição tátil visual, eu posso usar um single tube sem revestimento? Eu posso usar o trado manual? Posso usar um trado helicoidal, uma espiral? Bom, começando pela espiral, pelo trado helicoidal, em nenhuma situação é permitido realizar amostragens de solo pelos espirais do trado, porque a amostra que vem lá não é representativa, você não sabe de onde ela está vindo. Então o uso de trados helicoidais sólidos ou ocos é permitido, é claro, mas somente como sondagem auxiliar, ou sondagem para revestir, como eu falei agora há pouco, para revestir o direct push single tube, ou para chegar em profundidades maiores, por exemplo, reabrindo uma perfuração para você usar um piston sampler numa profundidade lá, sei lá, 15, 20, 30 metros, que não seria possível chegar somente cravando o piston sampler. E você pode reabrir esse furo com um trado helicoidal sólido, por exemplo.
e aí você vai coletar a amostra com um piston sampler a partir do furo aberto pelo trado helicoidal sólido. Você não vai coletar a amostra no trado helicoidal sólido, né? Em resumo, a proposta de revisão diz que não se pode coletar amostras de solo com trados helicoidais, nem para análise química e nem para descrição tátil-visual. E aí, falando na coleta de amostras de solo com o objetivo de descrever amostras para caracterizar o meio, essa amostra de solo coletada deve ser coletada revestida, com revestimento, como todas as outras. Então, tudo aquilo que já falei vale também para esse objetivo, para a norma nova, né, se ela for aprovada. Porém, não seria obrigatório usar os liners, né, para descrição tátil-visual. Poderia ser usado, mas poderia não ser usado. Ao invés do liner, vocês poderiam usar, por exemplo, um amostrador bipartido, já que ele está revestido, né? Então você vai usar um dual tube ou um single tube revestido e dentro tem um amostrador bipartido. Beleza, pode ser. Você pode usar também um amostrador chamado Continuous Sampler ou um amostrador contínuo. Ele é um amostrador bipartido também, só que não é de cravação. Ele é um amostrador bipartido de 3 polegadas de diâmetro interno por 4 polegadas de diâmetro externo. E esse amostrador Continuous Sampler entra justo, né? Vai certinho dentro dos trados ocos helicoidais. Quando ocorre a sondagem com os trados ocos, o solo vai entrando no meio desses trados ocos. E aí ele vai entrando, então, nesse amostrador, nesse Continuous Sampler, né? Um amostrador de grande diâmetro. E esse amostrador é retirado por dentro da composição, tirado por dentro dos trados ocos, né? E por cima deles, a cada manobra, né? De 1 metro, 1,20 m ou 1,5 m, depende do tamanho, né, desse seu trado oco. E assim, essa amostra é representativa, porque é coletada com o revestimento do trado oco, embora não seja feita por cravação. Só que como você não usa liner, né, um amostrador bipartido sem liner, ele não poderia ser usado para coletar amostras para voláteis, mas pode muito bem ser usado para descrição do meio. E também, se um dia alguém fabricar um liner para esse Continuous Sampler aí tranquilo, pode ser usado também para coletar amostras para voláteis. Como as normas demoram para ser revisadas, daqui a, 5 anos, 10 anos, alguém pode fabricar um liner para o Continuous Sampler e ele poderia ser usado para coletar amostra de solo para volátil. Mas e o trado manual, né? Dá para usar o trado manual na coleta de amostras para descrição? De acordo com a nossa proposta, pode ser usado desde que obedeça aqueles 2 pontos fundamentais. O furo tem que ser revestido, então você pode usar o trado manual para descrever tátil visualmente, desde que o furo seja revestido, ou seja, que se use o revestimento de sondagem manual, normal, e a manobra tem que ser do comprimento do amostrador, que nesse caso o amostrador é o trado, então a manobra tem que ser pequena, tem que ser de 20 a 30 centímetros, não pode empaçocar o trado lá para trazer mais solo do que o comprimento do trado. Se obedecer essas 2 condições, pode ser usado sim. Bom, a proposta da revisão da norma ainda traz a descrição das metodologias que eu falei aqui, em quais situações cada uma delas é indicada ou é contraindicada. Traz também a exigência de se ter um relatório de sondagem e quais os itens mínimos necessários para essa sondagem. Além disso, traz uma forma de corrigir a eventual compactação do solo dentro do liner, sabe? Para aquelas situações em que o liner é cravado, mas não vem cheio. E nas situações em que esse não preenchimento total ocorre por conta da compactação da amostra dentro do liner. A nossa proposta de revisão da norma traz a melhor forma de fazer a correção dessa compactação aí, inclusive pede o memorial de cálculo dessa correção no relatório de sondagem. Bom, é isso. Essas são as principais ideias da proposta de revisão da norma 15492 de sondagem. O grande objetivo é colocar essa norma como uma norma somente de coleta de amostra de solo e incentivar que se coletem amostras representativas de solo para os principais objetivos de uma investigação, que é caracterizar o meio e caracterizar a contaminação, ou seja, caracterizar o meio e enviar amostras para um laboratório de análises químicas. Para que as amostras sejam representativas para essas 2 coisas, devem ser coletadas com o furo de sondagem revestido e a manobra de sondagem não deve ser maior que o comprimento da ferramenta de amostragem. São descritas também metodologias de sondagens auxiliares, ou seja, que não coletam as amostras, mas auxiliam a ferramenta principal a coletar a amostra de solo. As metodologias de destaque na norma são Dual Tube, Piston Sampler, Single Tube revestido por rolo e o Continuous Sampler. Todas essas propostas foram elaboradas pelo comitê técnico, que eu tenho a honra, como eu falei, a honra e o prazer de coordenar, e essas propostas foram aceitas após algumas plenárias de discussão. Algumas propostas foram remodeladas e aperfeiçoadas durante essas plenárias. Então, quanto a tudo isso que eu falei aqui, não tem grandes impedimentos aí para aprovação. A norma ainda não foi aprovada em plenária, está passando por essas discussões,
e está numa espécie de impasse, porque precisa haver uma unanimidade para aprovação. Não é uma votação, preciso que tenha unanimidade para que seja aprovada. E tem algumas pessoas que não concordam com a organização que essa norma teve, com as coisas que essa norma traz, e pretendem acrescentar outras técnicas de aquisição de dados que não envolvem a amostragem de solo nessa norma, porque consideram que essas outras técnicas de aquisição de dados são as únicas que fazem um bom trabalho e querem colocar essas outras técnicas nessa norma aqui. Os demais participantes da plenária sugerem que seja elaborada uma norma específica para essas outras técnicas, falando aí das vantagens e limitações dessas outras técnicas, e que essa nossa norma aqui, 15492, seja deixada somente para amostragem de solo. Mas essas pessoas não concordam, as pessoas que propuseram essa junção aí, de outras técnicas aqui, não concordam e insistem que temos que englobar tudo nessa norma aqui. O resultado é que a revisão não é aprovada, e enquanto não for aprovada, vale a norma antiga. Se houver um impasse aí permanente, a norma anterior, 15492, que está em vigor agora, é considerada não revisada e, portanto, ainda continuará válida em todo o território nacional. Quem quiser participar das plenárias, dando opiniões, sugestões e tal, basta escrever para as pessoas que fazem o secretariado executivo desse grupo da Comissão Especial 68, como a Milena Pires, o e-mail dela é milena.pires@abnt.org.br, ou para Patrícia Ruiz, o e-mail dela é patricia.ruiz, Ruiz é com Z, patricia.ruiz@soudiambiental, tudo junto, soudiambiental.com.br. A próxima reunião está marcada para o dia 7 de fevereiro, às 14 horas. Independente do impasse da aprovação da norma ou da não aprovação, eu tentei falar para vocês aqui as grandes modificações que a gente propôs, e eu recomendo que vocês utilizem essas modificações que a gente propôs, ainda que não esteja na norma ABNT. Essas, na minha opinião, são as melhores práticas para você coletar uma boa amostra de solo. Bom, pessoal, é isso aí. Agradeço mais uma vez a atenção de todo mundo. Mais uma vez foi um episódio um pouco mais curto, Não foi tão curto assim, mas foi mais curto. E foi um episódio técnico, e mesmo que não tenha sido tão curto como eu queria, ele ainda faltou coisa para a gente falar aqui. Pretendo posteriormente falar mais sobre esse tema, que todo mundo sabe, eu gosto bastante. Então, pessoal, enquanto isso, amostrai o solo. Nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Sigam a gente no YouTube, Telegram, Facebook, Instagram. Assine a nossa newsletter, a nossa newsletter é bem legal. Assine a nossa newsletter, fiquem conectados conosco. Reiterando, se vocês puderem, tiverem um tempinho, respondam o nosso questionário, está no link da descrição e está também no nosso site, ecdambiental.com.br. E aí, repetindo, se você quiser e se você puder, por favor, contribua financeiramente conosco. O site para fazer isso é o apoia.se/ecdambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.